A paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Atos 27. A palavra que eu vou estar ministrando nesta noite é enfrentando os ventos contrários. Atos 27, o versículo 14, o 15, o 16. Então vamos lá. O 27, 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir aos ventos. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. O 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as suas próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me a mim um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, Senhor. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Amém? Podem se assentar. Paulo e mais 276 tripulantes enfrentaram uma viagem muito difícil. A palavra do Senhor fala que o vento era muito forte, os castigava, as tempestades batiam fortemente contra o navio. Muitas vezes eles tiveram que navegar vagarosamente. E houve momentos que a força do vento era tão forte que eles perderam o controle do barco. Ficaram à deriva. Estavam desesperados. Tudo vai se perder. Vamos morrer. É o fim. Acabou, não tem mais jeito. Quantas vezes nós deparamos com situações onde pensamos: o que fazer? Bate o desespero, a angústia, a frustração. Parece que está tudo a perder. Nos sentimos desamparados. Parece que oramos e não vemos a resposta de Deus como desejávamos. Ficamos à deriva, pensando: é o fim, acabou. Pode ser que estes ventos contrários estão se manifestando na sua vida através de palavras desencorajando você,
de seguir em frente. Pode ser que o seu casamento está à deriva. Você tem enfrentado lutas e dificuldades com os filhos. Pode ser uma dívida, um momento de desespero. O casamento acabou. A família está desestruturada. Está um caos. É interessante como a palavra do Senhor diz que à meia-noite, e parece que a meia-noite é aquele momento mais angustiante na vida da gente. À meia-noite, onde tudo está escuro, e quando amanhecia, o tempo era nublado, não se via, à noite não se via as estrelas, não via a lua, de dia não via o sol. Nós estávamos no Veredas Antigas esse final de semana, e quantos depoimentos, quantas angústias, quantos momentos difíceis enfrentados pelas famílias que estavam no nosso grupo. Quantos momentos de desespero. E a gente percebe, meu Deus, pessoas que estão próximas de nós. A gente não tem noção do que estas pessoas passaram ou estão passando. Existe um momento na nossa vida, como esse versículo que diz: perderam toda a esperança de salvamento. O céu está escuro, o tempo contrário, os ventos assolando, a tempestade castiga violentamente, e pensamos que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas glória a Deus, glória a Deus, que neste barco, é interessante quando Paulo se levanta. Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Ele não estava fazendo um turnê, um cruzeiro maravilhoso assim, não. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Mas é interessante observarmos, quando todos estavam desesperados, Paulo se levanta e dá solução para aquele caos. Ele diz: não tenha medo não, não tenha medo não, escuta o que eu vou dizer, ouça a minha palavra. Ontem um anjo de Deus me apareceu. Ontem um anjo do Senhor me apareceu. Ou seja, no momento do caos, nós podemos ainda ouvir, sentir a presença de Deus conosco, dizendo: ei, não tenha medo não, fica dentro do barco, não pule do barco, não tenha medo não, fica dentro do barco, porque o Senhor me apareceu e disse que ninguém se perderá. E eu quero dizer para você, nesta noite, continua dentro do barco, porque dentro do barco ainda tem esperança, ainda tem palavras de vitória, ainda tem um Deus que está olhando e vendo a situação. Ele está no controle, Ele está no controle. Quando diz assim, e o barco ficou à deriva, o barco muitas vezes da nossa vida
precisa ficar à deriva, porque às vezes a gente acha que controla o barco na nossa força. Às vezes eu manobro, eu faço, eu consigo, eu dou conta, o meu dinheiro, a minha força, o meu tempo, meus talentos. Nada disso. Quando o barco fica à deriva para nós temos que clamar e dizer: Senhor, toma o controle. Toma o controle deste barco. Ele está à deriva para mim, mas não das mãos do Deus Todo-Poderoso. Foram vários dias de angústias, mais de 15 dias nesse sofrimento. Ei, a sua angústia vai passar. A sua angústia vai passar. Pode a tristeza durar várias noites, mas a alegria ela chega. A alegria chega, a manhã de Deus chega na nossa vida, a resposta de Deus chega na nossa vida, a salvação e o refrigério de Deus chega para a nossa vida, chega para a nossa família. Paulo se levanta, sendo um prisioneiro, e dá solução. Dá solução. Ele não entra em desespero também. Ih, meu Deus, e agora acabou? O que é que nós vamos fazer? E o que é que será de nós? Olha só, esse negócio de servir a Deus, o que me dá? Olha só onde que eu entrei. Olha que barco que eu entrei. Que barco furado é esse? O barco está furado? O barco está furado? Trata de tampar o buraco. Trata de tampar o buraco, porque às vezes o buraco foi feito por você mesmo. Mas não deixa o barco afundar, não. Se levante na força do Senhor e começa a tapar os buracos do barco. Perderam toda a esperança de salvamento. Levados de um lado para o outro, acabou-se a esperança. Mas Paulo levanta e diz: ninguém se perderá se ficar dentro do barco. Ninguém vai se perder se ficar dentro do barco. E de repente, entre os trancos e barrancos, diz que o barco foi espatifado, e eles começaram a jogar fora as cargas. Ei, o Senhor está dizendo para você: está na hora de começar a jogar fora as cargas que você tem carregado, achando que é você que faz, achando que é você que dá controle na família, achando que é você que vai salvar. Começa a jogar as cargas que você tem carregado, a carga de um, a carga do outro, da família, do parente, do amigo, e vai carregando e vai puxando, cargas que você não foram preparados para assumir. O Senhor está dizendo: joga fora as cargas. Meu Deus, mas isso é muito importante para mim. Essas cargas podem me fazer falta. Não, se você ficar carregando as cargas, o barco afunda. O barco afunda, joga fora as cargas. Deus vai providenciar tudo o que for necessário para que você tenha vida, e vida em abundância. Chegaram aos trancos e barrancos. Eu achei lindo essa palavra aqui. O barco encravou, a polpa foi quebrada pela violência das ondas, mas uns se salvaram pulando em cima das tábuas, dos pedaços do navio. Todos chegaram a salvo em terra. Ei! Vamos pular nos destroços, vamos pular nas tábuas. E uma tábua boa para a gente pular, sabe o que é? A cruz de Cristo. Pula em cima dessa tábua, pula em cima dessa tábua, vai ter salvação para você. Mesmo que você chegue sem as cargas, sem as malas, sem os pacotes, que a gente vai levando
ao longo da nossa vida. As malas do ódio, da mágoa, da revolta, dos fracassos, das frustrações, das decepções, e vamos carregando as malas, irmão, solta a mala, solta essas cargas, solta. O que é soltar? Nós ouvimos aqui a nossa querida irmã falando que ela soltou as malas do ódio. Irmãos, a maioria do problema do povo chama-se família desestruturada. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas cresceram num lar equilibrado, saudável, maravilhoso, serão poucas as pessoas que vão levantar a mão. Eu mesma cresci num lar desestruturado. E isso trouxe muitas consequências para a minha vida. Mas um dia Deus falou assim: larga as cargas, larga o ódio disfarçado de indiferença contra seu pai, joga fora essas cargas e se apegue nas tábuas de salvação, que é a cruz de Cristo. Lá no nosso lugar. Eu amo trabalhar com as mulheres quando elas falam assim: o que eu faço do meu orgulho? Meu orgulho está ferido. O que eu faço com o meu orgulho? Eu falei: tem um bom lugar para você colocar ele. Coloca ele na cruz de Cristo. Quer se salvar? Suba nas tábuas que Jesus preparou para mim e para você ser salvo. Mesmo que sem as cargas. Essas cargas não vão te prejudicar se você lançá-las fora. Agora, se você continuar levando, você não vai ser salvo, porque tem hora que é só nós mesmos. E aí eles chegam numa ilha, a ilha de Malta. E aí começa a ver na hora que da tempestade a gente não vê Deus, né? Já viu assim? Na hora da tempestade a gente fica, a nossa visão fica obscurecida, porque o barco está balançando demais, e muito vento, e a violência, e as fofocas, e a calúnia, e as palavras contrárias, e não vai dar certo, vai afundar, vai acabar, vai morrer, vai. E a gente nem consegue escutar Deus. Tanto barulho, tanta influências negativas, que às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus sussurrando, porque às vezes nós estamos na turbulência. Ei, a palavra do Senhor diz que eles chegaram em bons portos. Eles chegaram na ilha. Eles chegaram em bons portos. Deixa o Senhor te levar para esse lugar de descanso, de refrigério. E quando eles chegam ali, eles foram extraordinariamente recebidos com bondade. Olha Deus preparando agora. Olha Deus cuidando. Foram recebidos com bondade pelos habitantes daquela ilha. E aí Paulo, como sempre, começa a fazer outra coisa. Paulo enfrentou aqui a morte, porque na hora quando eles viram o pessoal pulando nas tábuas para se salvar, ele como prisioneiro, os soldados disseram: vamos matar todos os prisioneiros, ou seja, inclusive Paulo. Aí eles querendo poupar Paulo, falaram: não, vamos deixar cada um se salvar lá, a gente cuida e tal. Paulo chegou na ilha. Paulo faz o quê? Paulo começa a trazer caminhos de solução. Aí ele vai catar uns gravetos. Estava fazendo frio,
Eles estavam cansados, desesperados, estavam com frio. Aí Paulo começa a fazer alguma coisa. Vamos catar graveto? Vou lá catar graveto. Às vezes graveto nem parece tão insignificante. Vou catar uns gravetos, fazer um fogo, vou me aquecer. E nesse catar o graveto, quando acende a fogueira, ó, a víbora. Irmão, é só acender fogueira, aparece víbora para falar, para querer morder, para querer desistir. Acende fogueira na sua vida para você ver. Acender fogueira é acender a presença de Deus, é acender a comunhão com Deus, é chegar mais próximo do fogo do Espírito Santo. Aí quando você chega mais próximo, vai aparecer víbora. Vai aparecer víbora para te morder, para te frustrar, para te matar. E aí a víbora, pá, na mão de Paulo. Aí vem um julgamento. Esse homem tem alguma coisa errada na vida dele. Porque lá no navio acontece aquele caos todo. Ele desce, a víbora morde na mão dele. E aí começaram a olhar. Vai morrer, vai cair, vai inchar, vai ser destruído, vai morrer, vai inchar, vai acabar. Tem um monte de gente torcendo contra. Você acha que o povo fica celebrando? Tem muita gente que celebra suas vitórias? Que? Ai, bem feito, olha lá, deu errado, olha. Vai cair, vai acabar. Eu lembro quando 2000, quando nós abrimos essa igreja, quanta luta para essa igreja ir para frente. Às vezes não é porque nós queríamos fazer na nossa força, queria usar as pessoas que a gente achava que era usado por Deus e não era. E aí a gente põe gente que não é no lugar que não deve. E as pessoas pensavam, esse negócio não vai para frente. Os irmãos, os primos torciam contra. Os primos. Vai acabar. Quero até ver, 2 meses. Dou 2 meses para essa igreja acabar. De repente, em 2 anos, uma tempestade, uma avalanche acontece na igreja. O pastor é tirado. E o povo torcendo. Acabou. Não falei? Né, Tonismar? Não falei? Acabou. Foi nesse momento, nas horas de maior angústia da nossa vida, de desespero, os maiores desesperos da nossa vida, nas madrugadas, eu chorava, nós chorávamos e buscávamos o Senhor. E foi nessas horas que o próprio Deus apareceu para nós. Foi nessas horas de maiores angústias e desespero da nossa vida, Deus apareceu e deu promessas para a nossa vida. Deus deu palavras de vitória. Não vai acabar, não vai ser destruído não. Eu vou levantar vocês, eu vou levantar uma geração de sacerdotes. Eu vou levantar uma geração comprometidos, fiéis, que vão levar este barco. Eu vou levantar. E aí, é interessante observarmos da presença do fogo. E eu gosto de contar esse testemunho, eu conto ele
constantemente, para mim mesma não esquecer das promessas de Deus para minha vida. Quantas vezes na minha angústia, na minha tristeza, na minha frustração, na minha vontade de desistir, Deus fala: olha para trás, da onde eu livrei vocês, do que eu fiz por vocês. Olha para trás das promessas que eu fiz para vocês, e as promessas estão se cumprindo. E este é um dos testemunhos que eu mais gosto, porque quando nós estávamos ali no anexo, Rafael, era bom, mas hoje continua sendo bom também, irmão. Era bom, mas hoje continua sendo bom, e vai ser cada dia melhor. Mas tem um segredo que eu vou contar para vocês que são novos. Um segredo que eu vou contar para vocês que são novos. Quando nós estávamos ali, grupo pequeno, estávamos ali, eu e o Salmo sentados naquele lugar assim, tipo assim, e estávamos num momento de oração, de vigília, e Deus me mostrou um pequeno fogo, um fogo deste tamanho, na frente do altar da igreja. Um pequeno fogo. E eu sempre vou contar isso para mim não esquecer. E Deus me mostrou, quando vinha anjos de vários lugares, de vários países, porque eles vinham com as bandeiras dos países, e vinham com as tochas apagadas. E os anjos vinham e acendiam aquelas tochas naquela pequena fogueira, e voavam rapidamente para outros países. Rafael, o segredo da nossa vitória é não deixar o fogo apagar. O fogo pode ser pequeno, mas ele não pode apagar na nossa vida. Muitas vezes o vento sopra o fogo, as víboras surgem para apagar o fogo, para acabar com a nossa vida. Mas agora tem mais um segredo: é manter o fogo aceso, porque fogo espanta a víbora. E outra coisa agora, irmão, faz assim, sacode a víbora no fogo. Faz assim, sacode a víbora no fogo. Sacode a víbora no fogo. Vai morrer esse inimigo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o ministério. Vai morrer. Você que tem que sacudir a cobra no fogo. A decisão é sua. Nós não vamos pegar a cobra de ninguém. Cada um fica com a sua cobra. Já basta as minhas. Já tem muita. Cada um se vira com a sua cobra. E do seu jeito de ficar livre. Uma coisa é certa: mais perto do fogo, mais perto da presença de Deus, mais perto da comunhão com Deus. Sacudiu a cobra no fogo. E aí tem uma palavra maravilhosa que eu quero dizer para você. Mudaram de parecer quanto a Paulo. Começou a chamar ele de Deus. Esse é um Deus. Meu Deus, mordi de cobra, ofendi de cobra e não morreu. Isso é um Deus. Mudaram de parecer a seu respeito, que é isso que Deus faz. Deus nos honra. Eu lembro que a minha mãe era ridicularizada pela família do meu pai. Essa crentinha, essa bobeira, agora é uma boba. Ridicularizava a fé da minha mãe.
Dizia que o meu pai tinha realmente que arranjar outra mulher mesmo, porque agora minha mãe era uma boba. Tinha entrado para a lei dos crentes, que era uma boba. Foi ridicularizada pela família. Hoje mudaram de parecer a respeito dela e da família dela. Mudaram, hoje nos respeitam. Hoje somos honrados na nossa família. Tudo que acontece pede oração para a gente, pede conselho, pede ajuda, pede socorro, porque mudaram de parecer a nosso respeito. Paulo foi usado para orar pelo pai do líder da ilha. O pai do líder da ilha estava doente. Paulo foi lá, orou e o homem foi curado. De repente apareceram mais um monte de gente enfermo. Paulo orou, eles foram curados. E quando eles partiram, diz a palavra do Senhor, receberam suprimentos necessários. Preocupa não. Preocupa não, querido. Não preocupa, porque Deus vai enviar a provisão e os suprimentos necessários. Quando tudo passar, você vai ver a mão de Deus te conduzindo e te dando vitória, te erguendo, e tudo que for necessário para você continuar a jornada, Deus vai providenciar. Quem acredita, levanta suas mãos aos céus e glorifica esse Deus, Deus que está presente. Mudaram de parecer a respeito de Paulo, e todos foram salvos. Eu acho interessante também a palavra do anjo, quando apareceu para Paulo, ele disse assim: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Ei, Deus, por sua graça, vai abençoar todos os que estão navegando com você.